Algumas pessoas me chamam lá no meu Instagram para pedir um conselho sobre relacionamento, que o casamento não tá legal, como agir depois da ressonância harmônica. Para quem não conhece, eu sou a Dani e sou aluno do professor Hélio Couto, sou ressonante e estou indo para minha 7ª onda. Então, esse canal é sobre ressonância harmônicas, meus resultados e trago um pouco aqui sobre o meu trabalho. Então, para quem não me acompanha lá no meu Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo e você pode começar a me seguir. Se você quiser alguma orientação, algum conselho, pode me chamar lá, me segue. Não tem problema nenhum. Não passo muita informação sobre a ressonância harmônica, porque é um pedido próprio do professor Hélio Couto, para não ficar dando muitas informações. Mas o que eu puder ajudar, ajudar vocês nessa transição, nessa caminhada da ressonância harmônica, eu estou à disposição. E é muito bom a gente conversar com pessoas que estão indo na mesma frequência, no mesmo caminho. E algumas pessoas, muitas das vezes, falam sobre o relacionamento que não tá legal, que a frequência mudou. Claro, sim, 100% vai mudar. Não só no relacionamento, como no trabalho, como em qualquer lugar que você estava convivendo antes, o seu ambiente de casa, né? Escolar, faculdade, trabalho, rua, tudo. Por quê? Porque você está acessando uma nova consciência. E tudo que você frequentava começa a ter outro sentido. Já deixa de ter graça na sua visão. Em relação ao relacionamento, que esse vídeo eu vou trazer mais sobre relacionamento, tem gente que termina o seu casamento, o seu namoro, noivado, depois que começou a fazer a ressonância harmônica. E por que que isso acontece? Mudança de frequência, completamente a mudança de frequência. Só que também tem gente que termina por empolgação, porque vê muita gente falando aqui no YouTube que acabou o casamento depois que começou o processo da ressonância harmônica. E o que eu aconselho vocês, o que eu pratico no meu casamento. Ai, tem um negócio aqui no meu olho. O que eu pratico aqui no meu casamento é difícil? É, muito. A mudança de frequência é totalmente 100%. Vai mudando aos poucos, vai observando. No começo você perde completamente. Como é que fala? A conexão com o seu parceiro, porque você começa a enxergar coisas que você não via. Isso é tanto para homem, tanto para mulher também, porque tem homem que faz a ressonância harmônica e também passa por esses processos. Então, o que eu pratico aqui no meu casamento? No começo, meu marido também começou a fazer a ressonância harmônica e ele nem terminou a primeira onda. Já teve várias catarses logo no começo e ele desistiu, ele não fez. Ele ainda até fez uma crítica, eu comecei a fazer isso daí para melhorar de vida e tudo piorou e ele parou de fazer. Só que ele parou de fazer a ressonância harmônica, só que o conhecimento já estava lá dentro. Eu nunca obriguei ele a retornar a fazer, eu nunca obriguei ele a assistir uma aula do Hélio Couto. E nunca obriguei ele também a fazer nada, a assistir nada a vídeo em relação a isso. Só que a informação já entrou na mente. E ele, por conta própria, ele foi vendo outras coisas, né? Foi seguindo outras pessoas, mas que o estudo era a mesma coisa. Claro que eu acredito que não chega nem aos pés do que o Hélio Couto traz pra gente e a gente permitir que isso aconteça na nossa vida, né? Porque a ressonância harmônica, ela só funciona quando você entra em ressonância.
Já começa por aí. Não adianta você fazer um pedido lá na ressonância harmônica e você não está em ressonância com seus pedidos. Então, o meu marido, ele começou a assistir vídeos em relação à expansão de consciência, mas não do Hélio Couto. Teve momentos muito difíceis no meu casamento? Teve, e ainda tem, porém, agora a minha mente está mais expandida, eu consigo enxergar melhor do que está acontecendo. E muitas das vezes agora, das discussões, críticas, reclamações que teve até o mês passado, eu não tive reação nenhuma. Eu me senti super forte, assim, espiritualmente, mentalmente. Eu vi que não era comigo, enxerguei que o problema emocional era dele. Só que eu não critiquei, eu não retruquei, não julguei, que eu acho que julgar também era uma das coisas que eu nunca fiz, de ficar julgando o outro. Mas eu me silenciei e tudo passou, acalmou, e ele enxergou que também os problemas emocionais é muito ele. Eu sempre falo, todos os problemas é interno, não é nada com o outro. Então, quando você tá nessa caminhada de ressonância harmônica e começa a surgir algumas discussões, atrito, respira fundo, mantenha o silêncio e começa a enxergar com os outros olhos. Fala o que ele está trazendo ou ela está trazendo para que eu possa enxergar em mim. Onde é que eu posso melhorar? Isso não quer dizer que você é culpado de alguma coisa, mas você tem que ter a consciência que você está numa sala de aula. Você começou o processo de ressonância harmônica, é uma sala de aula. Então, todas as situações que acontecer no seu caminho, em relação ao relacionamento, trabalho, tudo, comece a enxergar com os outros olhos. Falei, o que eu posso aprender com essa situação? O que Deus, o universo, está trazendo para mim, para que eu possa enxergar dentro de mim, porque a mudança começa internamente. E o seu companheiro, a sua companheira é o seu maior professor para você elevar a vibração, elevar a sua frequência. Então, aprenda a lidar dessa forma no seu relacionamento, em relação se você é um ressonante. E se você também não é, caiu aqui nesse canal. Esse canal eu falo sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Mas começa a olhar dessa forma, começa a agir dessa forma, todas as situações. Faz a pergunta, o que isso está querendo me mostrar? O que eu posso mudar em mim? Porque eu vi que no começo e até agora, meu casamento abalou bastante. Pensamos até em separar. Só que assim, sabe quando algo ainda puxa? E a gente se deu a oportunidade da gente se conhecer. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei dos meus livros, de ler muito, e sempre fui atrás de um desconhecido, sabe? De um conhecimento, assim. E o meu marido, ele tinha, né? Agora a mente está expandida, uma mente muito fechada, e ele não suportava ver eu quieta. Eu quieta no meu canto, no meu silêncio, assim, incomodava ele demais. Ele já, sabe, era muita cobrança. Falava que eu tava distante dele, eu não queria saber de nada. Sabe, exigia, fazia muita cobrança queria mais conexão. Foram momentos difíceis, porque eu não queria ter mais conexão. Queria ficar quieta no meu canto, queria saber o que estava acontecendo e se era realmente uma frequência que estava vindo para cada um seguir o seu rumo. Só que também eu fui começando a olhar para ele, as coisas que ele me falava, não retrocava, mas
e fui aplicando em mim. Eu falei, o que que eu preciso melhorar nisso daí? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis ter uma mente muito forte. Sempre tive, assim, uma mente muito forte, mas há muitas coisas ainda me abalava. Às vezes uma palavra, assim, vinha como um tapa na cara, me deixava dias muito mal. E eu sempre falei assim, eu quero ter uma mente forte que nada vai me abalar. E foi exatamente isso que eu comecei a enxergar no meu relacionamento, que estava usando o meu marido para me treinar emocionalmente, para me fortalecer. Agora, eu vou te falar que teve uns 15 dias atrás, sabe quando a pessoa quer te cutucar e manda mensagem e fala um monte. Gente, eu simplesmente não atingiu nada, não me atingiu nada emocionalmente, minha vibração, minha frequência. Eu simplesmente enxerguei que o meu silêncio, porém, em troca de mensagem, porém que quando ele chegava em casa o tratamento era normal. Eu estava normal, sorridente, cumprimentava com um beijo, e aí tá tudo bem? Como foi o dia? Para quem não sabe, ele é policial militar, então já é uma profissão pesada, entendeu? Mexe muito como é que fala? Com a mente deles, com o psicólogo deles. Então, eu não tocava no assunto das mensagens, não tocava no assunto de uma discussão nem nada, e ia tentando resolver isso da melhor forma possível. E aí ele foi enxergando que ele também precisava e precisa melhorar muito em relação a isso. E foi passando os dias que ele também chegou e até agradeceu. Ele falou assim, ai, desculpa, né? Eu falo muitas coisas aí, mas me dá uma raiva quando você reage assim, mas depois eu enxerguei que eu preciso melhorar também nessa parte. Então, gente, eu trago aqui pra vocês o que é em relação a isso. Se você tá na caminhada da ressonância harmônica e o seu casamento abalou, e eu vou falar que 100% ele vai abalar, porque é mudança de frequência. Não é questão que você, eu deixei de gostar de fulano, eu deixei de gostar de ciclano. É mudança de frequência. Se o seu marido, a sua esposa, não tá na mesma frequência, nessa conexão que você não lê, ele não lê um livro, não conhece o Hélio Couto, e você não tem a pretensão de separar, vai inserindo isso no caminho dele ou dela aos poucos. Vai mostrando um vídeo, mostrando o vídeo, não chegar e oferecer, mas enquanto ele estiver fazendo alguma coisinha, coloca um vídeo assim no Viva Voz. Né? Eu uso muito fone, mas às vezes quando eu quero que meu marido escuta alguma coisa, eu não uso o fone, eu vou lavando minha louça aqui e deixo o vídeo rolando. Alguma palavrinha ali vai entrando na mente dele. Um livro, entendeu? Vai vendo, vai conversando com o seu parceiro exatamente o que está acontecendo com você, o que você está estudando, porque se você não tem a pretensão de separar, então você tem que também ter uma força, é um desgaste mental sim, mas você tem que trazer ele para o seu caminho ou ela para o seu caminho. Principalmente se vocês têm filhos junto, entendeu? Separação não é o melhor caminho, principalmente quando tem filhos misturados. Então começa a trazer, a mostrar os conteúdos disfarçadamente, seja intencional, mas mostra o conteúdo, o seu processo, o que está acontecendo, entendeu? E isso vai aproximando o casal e muito. E eu acho que é isso. Tem muita gente que eu vejo que fala que se separou depois da ressonância harmônica, mas às vezes se separou por falta de informação, tá bom? Eu digo que o meu relacionamento cada vez mais, ele está mais conectado, se fortaleceu, um conhece o outro.
mais profundo e sabe que tudo é uma troca, tudo é uma troca. Então eu passei a olhar mais para o meu parceiro como um professor de vida, como uma grande sala de aula, e tudo que eu quero aprender, Deus usa ele para me fortalecer. E a minha resposta, Deus está usando a minha resposta, a minha reação como para transformar ele também. Então, o universo, ele trabalha em energia de troca. Então, se você não tem a intenção de terminar com o seu relacionamento, começa a olhar para o seu parceiro como uma grande sala de aula. É ele que vai te fortalecer, é ele que vai te ensinar muita coisa sobre você mesmo, que você nem imagina quem você é. Então, aprenda a olhar mais para o outro, mas olha para dentro, que Deus usa o outro para te transformar, tá bom? Se você gostou, eu peço que você se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo. Se quiser me seguir lá no Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, pode pedir um conselho e tal. Eu sou formada, certificada para trabalhar como terapeuta, hipnose clínica, fiz curso de arquétipo, fiz coach, fiz um monte de curso depois da ressonância harmônica, mas todos esses cursos serviu muito para que eu possa crescer, e eu trago aqui para vocês um pouco do meu trabalho também, e é dessa forma que eu levo a ressonância harmônica, tá bom? Deixo um beijo aqui para vocês e até mais.